Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, é um grande prazer estarmos aqui e meditarmos um pouco sobre a liturgia da palavra que a igreja nos propõe. Este é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde cada domingo nós refletimos sobre os textos da liturgia da palavra. Queria pedir a você aí a sua contribuição, você possa dar uma curtida aí no vídeo, se não é inscrito ainda, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo. Deixa também teus comentários, o que é que você acha desse quadro aqui no canal, e nós vamos aí fazendo esse apostolado crescer. Meus amados irmãos, estamos aí no quinto domingo do tempo comum, no ano B, e hoje a igreja reflete sobre a enfermidade e a cura. Os textos que são propostos pela liturgia foi extraído a primeira leitura do livro de Jó, capítulo 7, versículo do 1 ao 4, e depois versículo do 6 ao 7. O salmo responsorial é o 146. A segunda leitura é extraída de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 ao 19, e depois o versículo 22 ao 23. E o evangelho de hoje é extraído de São Marcos, capítulo 1, versículo 29 ao 39. O evangelho de hoje, ele tem como centro do evangelho, da mensagem do evangelho, a cura da sogra de Simão e também algumas curas que Jesus realizou durante essa estadia aí na casa de Simão e de André. Então, meus amados irmãos, vamos refletindo. Em que consiste a enfermidade? Quais são as origens da enfermidade? Muitas pessoas, principalmente na primeira leitura de hoje, no livro de Jó, ainda com um discernimento, um conhecimento da economia da salvação, o povo de Israel entendia que todas as vezes que alguém estivesse sofrendo alguma tribulação ou alguma enfermidade, era porque aquela pessoa tinha cometido pecado. E por isso, no livro de Jó, todo o livro de Jó mostra aquela narrativa dos discursos dos seus amigos, querendo arrancar de Jó uma confissão, né, do pecado que ele havia cometido para estar passando por aquela situação. E qual é a situação de Jó? Nós sabemos, seus filhos morreram, sua esposa morreu, ele perdeu seus gados, seus bens, e numa segunda ocasião perdeu também a sua saúde física, corporal. Acabou ficando leproso, a ponto de sentar sobre as cinzas em sinal de penitência e coçar a sua lepra, a sua carne apodrecida pela lepra com um caco de telha. E ali fica aquele discurso, aquele debate entre Jó e os seus amigos, que vem ao tempo todo colocar o dedo na ferida de Jó e dizer: fizeste algo de errado, pecastes, por esse motivo tu estás sofrendo o que estás sofrendo. E Jó firma o pé dizendo: não, eu não pequei, eu não errei. E é por isso que eu quero compreender, eu quero entender qual é o motivo porque eu estou sofrendo isso. Então, Jó disse, primeira leitura de hoje: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como dias de um mercenário? Como um escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda a sua paga, assim tive por ganho meses de decepção,
e couberam-me noites de sofrimento. Se me deito, penso, quando porei levantar-me? Quando poderei levantar-me? Então, a labuta de Jó é tão grande que Jó começa a dizer que os dias do homem debaixo da terra é só angústia e sofrimento. E ele diz: eu trabalhei, eu me esforcei, eu busquei ser fiel, e mesmo desejando ser fiel, o que acontece? Eu começo a sofrer situações que eu nem mesmo compreendo por quê. E Jó dizia isso porque não havia pecado, um pecado pessoal, ou seja, não tinha ele mesmo cometido um pecado. E por isso, na mentalidade ali de Israel no tempo de Jó, a mentalidade era: se está sofrendo é porque pecou. Por exemplo, se é estéril é porque pecou. Se tem lepra é porque pecou. Se morreu é porque pecou. E assim era o pensamento. Como também existia um pensamento naquela época de que se a pessoa vivesse justamente diante de Deus, prosperaria. E esta era a mentalidade. Então Jó continua dizendo: como um escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda sua paga, assim tive por ganho nesse meses de decepção, e couberam-me noites de sofrimento. Se me deito, penso, quando poderei levantar-me? E ao amanhecer, espero novamente a tarde e me encho de sofrimentos até ao anoitecer. Ele diz: meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear e se consomem sem esperança. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Então Jó está lamentando o seu sofrimento, a sua angústia, a ponto de dizer que a sua vida é um sopro nesse mundo. E nós sabemos que toda a nossa vida é um sopro nesse mundo. E aqui fica para nós uma grande reflexão. Qual é a causa do sofrimento humano? Qual é a causa das doenças? Quais são as causas de tanta angústia? E nós podemos ver, meus irmãos, que a Igreja Católica, no Catecismo, ali no parágrafo 1503, fala de Jesus como um médico. Jesus, o médico. No parágrafo 1505 diz: comovido com tantos sofrimentos, Cristo não apenas se deixa tocar pelos doentes, mas assume suas misérias. Ele levou nossas feridas e carregou nossas doenças. Não curou todos os enfermos. Suas curas eram sinais da vinda do reino de Deus. Anunciavam uma cura mais radical, a vitória sobre o pecado e a morte, por sua Páscoa. Na cruz, Cristo tomou sobre si todo o peso do mal e tirou o pecado do mundo. A enfermidade não é mais do que uma consequência do pecado, por sua paixão e morte na cruz. Cristo deu um novo sentido ao sofrimento, que doravante, por configurar-nos com Ele e unir-nos à sua paixão redentora. Então veja, meus amados irmãos, Jó procurava saber o sentido do seu mal. E eu dizia que Jó não havia pecado. E de fato, a Bíblia dá testemunho disso, que o sofrimento de mal de Jó não é consequência do pecado, mas do pecado pessoal, mas sim consequência de um pecado, podemos assim dizer, universal. Um pecado que afligiu e atingiu toda a raça humana,
mediante a queda dos nossos primeiros pais. Toda a natureza, segundo São Paulo diz, que toda a natureza foi posta à escravidão por causa do pecado. E toda a natureza foi escravizada por conta do pecado original. E daí veio uma desordem em tudo. Tudo que havia sido criado de maneira perfeita e boa sofreu uma desordem por conta do pecado de Adão e Eva. O pecado de Jó, o sofrimento de Jó, melhor dizendo, não é consequência do seu pecado, mas consequência do pecado original. Ou seja, podemos dizer consequência do pecado que atingiu todo o sistema. E aqui eu falo de um sistema espiritual. Mas só que Jesus, a sua missão foi exatamente nos libertar do pecado. O catecismo da Igreja Católica, como eu dizia, ele mostra, o motivo pelo qual nós sofremos. E ele diz, é o pecado. O pecado que gera todas as enfermidades. No parágrafo 1505 ele diz, a enfermidade a enfermidade não é mais do que uma consequência do pecado. Esse pecado original. E o apóstolo Paulo, na segunda leitura de hoje, vem trazer para nós a grande necessidade da evangelização, da pregação do evangelho, do anúncio de que Cristo veio a este mundo para nos salvar do pecado. Ele diz, irmãos, pregar o evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste, então, o meu salário? Em pregar o evangelho, oferecendo de graça, sem usar os direitos que o evangelho me dá. E ele diz, assim livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos, eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com todos, eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do evangelho, eu faço tudo, para ter parte nele. Então, meus amados irmãos, Paulo vem dizer e vem nos falar da necessidade do anúncio do evangelho. E qual o anúncio do evangelho? Anunciar qual evangelho? Anunciar o evangelho da prosperidade? Não. Anunciar o evangelho dos bens materiais e temporais? Não. Anunciar o evangelho que está na sua essência, que é a missão redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou fazer questão de ler o evangelho para que nós possamos meditar nele. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 1, versículo 29 ao 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Porque eles já sabiam que Jesus curava os enfermos, que Jesus se compadecia daqueles que sofriam, que Jesus, como médico, sentia compaixão dos que eram acarretados pelas enfermidades. E ele, Jesus, se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Aqui está uma das características de Cristo: se compadecer do enfermo, se compadecer da pessoa que sofre, se colocar ao mesmo nível daquele que está sofrendo, se baixar. Por isso, a carta
aos Colossenses diz que ele se humilhou para nos dar a dignidade. Então Jesus desce até a altura da cama, aonde está a sogra de Pedro, aonde está eu e você, a cama do pecado, a cama que nos faz aprisionados pela febre do pecado. E ele toma as minhas mãos e as tuas mãos e nos levanta, nos ergue. E quando ele nos ergue, o velho homem, a velha mulher fica deitado, mas o homem novo e a mulher nova se levanta. E quando ele nos levanta, não temos outra coisa a fazer a não ser agradecer. E agradecer a Jesus como? Servindo. Então, a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Quem é curado não tem outra forma de agradecer a Jesus a não ser servindo a Jesus. À tarde, depois do pôr do sol, continuando aqui o Evangelho, versículo 32, à tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e possuídos por demônios. Então veja que Jesus não é apenas um curandeiro. Jesus não é apenas um médico na situação de tratar somente da alma, ou melhor, do corpo. Mas Jesus é alguém que veio salvar o homem do seu pecado. Jesus é alguém que veio tirar o homem das garras de Satanás. Ou seja, Jesus é o Cristo. Jesus é o Senhor, Jesus é o Redentor, Jesus é o Salvador, Jesus é o Emanuel, Deus conosco, o Deus que veio nos visitar e veio nos tirar das garras de Satanás. Por isso, ele curava todos os doentes e todos os que eram possessos por espíritos malignos. A cidade inteira se reuniu em frente à casa de André e de Pedro. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. E você pode olhar a reflexão de domingo passado, onde eu falo dos demônios que buscam falar de Jesus por um espírito que não é de Jesus, para distorcer o Evangelho e, por isso, negam a igreja. E concluindo, Jesus diz, o Evangelho narra, melhor dizendo, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Então Jesus não somente curava, Jesus não somente libertava de Satanás, mas Jesus também se recolhia para orar e estar em comunhão com o Pai. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Então, meus amados irmãos, a missão profética de Jesus, a missão de redenção de Jesus, não pode ficar presa, não pode ficar fechada entre quatro paredes. A missão de Jesus vai além das quatro paredes da sua igreja, da paróquia, da sua capela. A missão profética de Jesus, a missão redentora de Jesus vai além do grupo de oração que você faz parte, da pastoral que você faz parte. Vai além. Tem que transpassar os limites que você ou alguém estabeleceu para o reinado de Cristo. Porque o reinado de Cristo é para toda a humanidade. E por isso, peçamos ao Senhor a graça de sairmos do nosso comodismo e de levar Jesus a quem mais precisa. Aqueles que são doentes no corpo e na alma. Aqueles que são doentes por uma doença física
ou por uma doença psicológica, porque Jesus tem poder para curar não somente o corpo, mas também a alma e salvar do inferno. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça e sua misericórdia, que Ele possa nos ajudar a estarmos de pé, a estarmos diante dEle, curados, sadios, para quando Ele voltar, podermos escutar: Vinde, bendito de meu Pai.